que passar. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado Glória a Deus, graça e paz, povo santo. É melhor confiar em Deus e na força do seu poder sempre. E a fé nos move nessa direção. A fé é o instrumento de Deus que nos permite, nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, olhar para Deus, confiar na sua força e no seu poder. O Salmo 126, ele é um retrato muito claro dessa verdade. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Graças a Deus. Aquele que confia em Deus, aquele que mantém o seu foco no Senhor, aquele que mantém a sua fé, confiante no Senhor, firmando os seus olhos no Senhor, sempre no final tem os seus feixes para celebrar a grandeza do seu Deus. E nós precisamos estar atento a isto. Este salmo ele é escrito depois que Israel passou por uma experiência muito difícil e viu a poderosa mão de Deus a seu favor. Nós precisamos ter cuidado. Há dois momentos em que a nossa relação com Deus pode ter o seu sentido comprometido. E nós precisamos nos policiar em relação a isso. O primeiro momento em que nós podemos ter a nossa relação com Deus comprometida é quando tudo vai bem demais. Quando nós estamos muito bem, a tendência é relaxar. Israel passou por um momento assim, antes de entrar no cativeiro babilônico. As coisas começaram a ir bem, e eles estavam cheios de feixes que o Senhor havia acrescentado, e eles começaram a relaxar na fé. Eles começaram a não ser tão pontuais, a não ser tão preciosos no seu tempo com Deus, a não dar aquela importância aos seus cultos com o Senhor. Que diferença faz eu estar lá no templo ou eu estar aqui em casa? Deus é onipresente, Ele é onisciente, e eles começaram a fazer pequenas substituições na sua forma de caminhar com Deus, que para Deus era muito relevante. Mas eles começaram a achar que podiam desprezar. E o resultado é que depois de relaxar na fé, eles conseguiram comprometer ainda mais
o seu relacionamento com Deus, e aí eles passaram daí a pouco a ser frios na fé. Foram esfriando, esfriando, não se incomodando mais com alguns sentimentos, não se incomodando mais com algumas escolhas, não se incomodando mais com algumas atitudes, foram ficando despreocupados com a fé, abrindo mão do zelo na fé. Mas poderia piorar ainda mais. E eles conseguiram piorar ainda mais. Agora não apenas foram frios, mas agora eles começaram a perverter a fé, a deturpar na maneira de caminhar com Deus. E eles quebraram a aliança com Deus. Às vezes nós também cometemos esse erro. As coisas vão bem e nós vamos baixando a guarda. Vamos largando de lado as nossas armas, vamos largando de lado o nosso fervor, vamos abandonando, né, o nosso calor da fé, a nossa harmonia da fé, e vamos relaxando. Mas há um outro momento que também pode nos comprometer no relacionamento com Deus. É o outro extremo, é o oposto de tudo isso. É quando estamos muito mal, quando as coisas estão muito difíceis e nós caímos no erro de achar que Deus, por algum motivo, não se importa mais tanto conosco e não está nos ouvindo. Esse é um outro momento muito delicado e muito preocupante, porque aí nós corremos o risco de deixar o nosso coração ser preenchido por um vitimismo. E nós começamos a achar que, de certa forma, somos vítimas da frieza de Deus em relação à nossa vida. Israel, logo após esse momento de colheitas de feixes e que foi se afastando de Deus, comprometendo a sua fé, comprometendo o seu fervor e até se esquecendo de Deus, caiu numa outra situação que levou a esse povo a um momento muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Ao negligenciar a sua fé, Deus se irritou com Israel e Deus resolveu tratar aquela nação. E num dia em que menos se esperava, onde o povo estava a festejar, a celebrar, descomprometido com Deus, despreocupado com Deus, não se importando com Deus, no ano de 586 a.C., o maior império do momento, o Império Babilônico, invade a cidade de Jerusalém, sitia a cidade, destrói tudo, leva aquela cidade a ser uma arrasada. E qual o resultado disso? O povo é levado cativo. Viram prisioneiros de guerra. E aí o povo começa a desfrutar o que é viver de costas para Deus. O que é viver uma fé negligenciadora, o que é cair da fé, e o povo começa a sofrer. E as nações vizinhas que conheciam a história de Israel, as grandes vitórias que aquele povo tinha conquistado na sua história, e como aquele povo declarava o seu amor a Deus, o povo começa a não entender aquilo, e começam a surgir algumas perguntas no zum do povo, né? Cadê o Deus deste povo? Você já se viu em um momento tão difícil onde as pessoas perguntam: cadê a fé? Cadê o seu Deus? Ou você tem a sensação que você está lendo isso no rosto das pessoas que te conhecem. Israel tentou de algumas maneiras se escapar das garras da Babilônia, mas era um império muito poderoso, considerado indestrutível, com muralhas impenetráveis. Era considerado um lugar impossível de ser invadido. E o povo se sentia ali dentro como escravo, cada vez mais fragilizado.
não podia ter acesso aos hospitais de Babilônia, não podia ter acesso às feiras da Babilônia, não podia ter acesso às festas da Babilônia. O povo tinha que viver da ração que o rei mandava separar todos os dias para ele e viver das sobras, da sobra das feiras, vamos dizer assim. E o coração do povo começou agora a lembrar de Deus e a viver um conflito, uma dor, uma confusão de sentimentos, de especulações, e algumas perguntas começaram a nascer dentro da alma desse povo, como por exemplo: de que adianta confiar num Deus que não nos protegeu? Começou aquele momento de querer se rebelar agora por entender que Deus tinha a obrigação de protegê-los. Se esqueceram que Deus é um Deus relacional. Deus anda com quem anda com Ele. Deus fala com quem fala com Ele. Deus tem intimidade com quem tem intimidade com Ele. Deus aceita o culto de quem cultua a Ele. O povo foi se esquecendo dessas coisas importantes. E uma sensação muito forte começou a penetrar o coração daquele povo escravizado na Babilônia. Eles começaram a ter uma certeza: nós nunca vamos sair daqui. É impossível fugir da Babilônia. É impossível vencer a Babilônia. Para nós acabou, não tem mais jeito, nós somos derrotados, a nossa história termina aqui, nós vamos terminar a nossa história debaixo deste sofrimento, nós vamos terminar a nossa história debaixo desta dor, nós vamos terminar a nossa história como um povo que terminou com nada, de um grande reino à escória da Babilônia. Quantas vezes nós estamos tão mergulhados em lutas e desafios, tão mergulhados em problemas, tão mergulhados em crises, que nós vamos nos sentindo tão diminuído diante dos desafios e dessas crises, que nós começamos a achar que não tem mais jeito. Foi assim que o povo de Israel começou a se sentir. E o povo começou a clamar a Deus misericórdia. O povo começou a invocar o nome de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Há quantos anos estamos aqui? Nos tornamos escravos e os filhos que temos já nascem escravos. Isso não é a sorte de um povo que serve a Deus. É verdade que nós erramos, é verdade que nos perdemos do Senhor, que não entendemos as coisas que aconteceram, é verdade, Senhor, que nós deixamos tudo se perder, é verdade que nós esfriamos na fé, é verdade que nós nos afastamos da sua casa, é verdade que nós nos afastamos dos seus cultos, é verdade que nós paramos de dobrar os joelhos e chorar diante do Senhor, nós fomos esfriando, nós fomos depois negligenciando, e nós fomos nos desviando dos teus caminhos e rompemos a nossa relação contigo. Mas tenha misericórdia de nós. Às vezes o povo estava à beira do rio Eufrates, na Babilônia, com seus instrumentos, e os soldados que estavam vigiando aquele povo trabalhar como escravo falavam assim: olha, canta aí um dos cânticos que vocês cantam lá para o seu Deus, alegra-nos com uma canção. E o povo dizia: como é que nós podemos cantar longe da nossa casa, longe da nossa fé, longe da nossa história, longe do nosso Deus, aqui como escravo? Como é que nós podemos ter alegria, felicidade numa situação como essa? Nós não temos mais cânticos no nosso coração. É assim que acontece quando negligenciamos a fé, quando nos esfriamos na fé, quando achamos que as coisas não têm mais sentido, que tudo pode ser feito de qualquer maneira, que no final Deus vai relevar tudo. É assim que as coisas começam a acontecer. E quando o povo começou a clamar a Deus por misericórdia, por perdão, e a entender que viver longe de Deus era viver
infeliz, frustrado, derrotado, era ser escravizado, o povo dizia: nós não temos como sair daqui. Nós não temos um exército que nos tire daqui. Mas o Senhor é Deus e o Senhor sempre pode fazer alguma coisa. Quando nós olhamos para Deus entendendo que o Senhor é Deus e o Senhor sempre pode fazer alguma coisa, a nossa história começa a mudar. E nós começamos a conhecer novas experiências. E então, lá no Império Persa, Deus levanta um homem chamado Ciro. E esse homem resolve checar as suas forças com as forças da Babilônia. E resolve descobrir quem é mais poderoso. E esse homem resolve atacar a Babilônia. E ele sabia que havia uma festa, os babilônios gostavam muito de festa constantemente, cerravam os seus portões e bebiam até cair. E no ano de 539 a.C., entre os dias 5 e 6 de outubro, numa noite de celebração em Babilônia, numa noite onde a arrogância dos babilônicos estava exposta, e eles podiam pensar no seu coração: se nós tornamos escravos um povo que diz que serve ao Deus da glória, ninguém pode nos vencer. Enquanto eles bebiam, enquanto eles celebravam, enquanto eles cantavam, enquanto eles festejavam, Ciro mandou o seu exército estacar o rio Eufrates e desviar a água para um lago artificial. Uma bacia que era usada de épocas em épocas como reservatório para a nação babilônica guardar água. Como são feitas agora as bacias para conter enchentes aqui em Belo Horizonte. Uma grande bacia. O rei Ciro mandou desviar o leito do rio um pouco. E as águas foram baixando. E essas águas que entravam dentro da cidade e seguiam o seu leito e saíam do outro lado. Agora os soldados de Ciro começam a entrar quando as águas estão à altura dos joelhos. E começam a entrar não pelos portões cerrados e intransponíveis, mas pelos canais, os canais que agavam os jardins suspensos da Babilônia, os canais que regavam esse jardim e supriam aquele grande império de água. Uma obra espetacular, maravilhosa, feita sobre o canal do rio Eufrates. E ali, quando eles entram, o povo está bêbado, os soldados escornados pelo chão, sem condições de reagir. E o império de Ciro começa a entrar e a pegar as armas dos soldados. E sem precisar de uma luta sequer, o império persa toma o império babilônico e resolve libertar todos os escravos. E agora, Israel, sem mover um dedo, é liberto e pode voltar para consertar a sua vida com o seu Deus. E louvar o seu Deus. E ver que Deus sempre pode fazer algo extraordinário. Ciro toma a poderosa Babilônia. E então o salmista escreve este salmo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aquele que confia em Deus celebra triunfos. Confie no Senhor. Confie na força do poder do nosso Deus. Não deixe a sua fé se distrair. Não deixe a sua fé se tornar negligenciada. Não deixe o seu coração se afastar do Senhor. Não deixe o seu coração se esfriar. O Senhor garante livramentos a um povo que confia na sua fidelidade e clama a sua graça.
Confiar em Deus é bom, confiar em Deus é maravilhoso, porque Ele nos honra diante daqueles que nos criticam no fim de tudo. Feliz aquele que pode confiar em Deus. Viver a fé é um desafio. O processo da semeadura era muitas vezes difícil, era pesado. Tinha que lançar semente debaixo de sol a pique, cavar covas. Tinha que lutar. Semear não é um processo simples, é um processo trabalhoso que requer inteligência, que requer perseverança, na esperança de que a chuva faça brotar as sementes um dia. Mas aquele que usa a sua fé para semear sementes aos pés do Senhor e regar com as suas lágrimas, este é respondido pelo Deus da glória. Esse é tirado, ainda que seja de dentro, de debaixo das garras do império da Babilônia. Ainda que não tenha condições de lutar, Deus traz alguém para lutar para ele. Deus é um Deus glorioso, ele é fiel. Feliz aquele que pode confiar no Deus Todo-Poderoso. A fé, muitas vezes, é assim como a semeadura. E é preciso não perder Deus de vista no dia a dia, diante das lutas, dos desafios, dos medos, das incertezas. Não podemos perder Deus de vista. Mesmo dentro das tempestades, ou em muitos sofrimentos, não podemos deixar de semear as sementes da fé e regar com as nossas lágrimas aos pés de Jesus. Quando se semeia, pés e mãos muitas vezes se ferem. Quem já trabalhou na lavoura sabe que o processo da semeadura não é um processo simples. Mas cá entre nós, os campos floridos, os frutos amadurecidos, no final compensam tudo, não é verdade? Ainda que tenhamos que chorar aos pés do Senhor, que derramar as nossas lágrimas, que ficar inconformados com os desafios que temos e sermos perseverantes diante do Senhor, ainda que com lágrimas. Aquele que confia, no final, verá o florir dos campos e os frutos de uma semeadura de fé. Confie em Deus. É sempre melhor confiar em Deus e na força do seu poder. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Quais desafios têm surgido diante de você? Será que você está naquele momento onde você esfriou na fé? Não soube lidar com a perseverança em tempos de pandemia e acabou se tornando um crente frio? Ou você está debaixo de luta e desafio, precisando que Deus te responda? O importante é que você pode mudar a sua maneira de caminhar com Deus. Caminhe com Deus com fervor no seu coração. Caminhe com Deus com discernimento. Caminhe com Deus como alguém que busca cada dia amar o Senhor mais e mais. Porque é melhor confiar em Deus e na força do seu poder. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar pela sua vida, pela sua fé, pelos seus desafios. Quero clamar a Deus que abençoe a sua vida. Seja qual for o seu desafio, coloque a sua mão sobre o seu coração
e receba essa oração e receba essa bênção de fé. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor porque confio em Ti. E o Teu povo que está diante do Senhor neste culto, neste momento, nessa pregação, está porque também são pessoas que confiam no Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, acenda a chama do Senhor em nossos corações. Traga as respostas necessárias. Conduza-nos, ó Deus, por caminhos aplainados. Que possamos ser fervorosos, cheios de alegria, cheio de graça, cheio de vida, cheio de fé, com um coração feliz, uma vida leve, abençoada pelo poder do nome de Jesus. Assim como Deus, o Senhor trouxe o livramento para aquele povo debaixo das garras da Babilônia e libertou aquele povo, traga a tua bênção sobre cada um de nós. Nos dê a tua bênção. Nos dê, ó Deus, a vitória, a libertação e a tua graça em nome de Jesus. Amém? Confia em Deus. O Senhor quer que o seu coração seja preenchido por um hino de vitória. Que Deus coloque um hino de vitória no seu coração nessa noite. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Confie no poder de Deus. Confie na força do Senhor. Amém? Domingo, dia 6, estaremos retomando os nossos cultos no templo. Você que está assistindo essa mensagem e que é um visitante, você está convidado a participar de todos os cultos que nós temos. Às sexta-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Sábado, às 19 horas, o nosso culto de celebração dos jovens. E no domingo, às 19 horas, o nosso culto de celebração com toda a igreja. Participe, venha, seja um de nós. Seja mais um a se tornar parte dessa grande família da fé chamada Moriá. Amém? E você que é membro da igreja, vai dar o seu nome para Priscila, secretaria da igreja, que nós vamos dividir em 2 grupos para que possamos fazer adequadamente o afastamento. Olha, você que é membro precisa dar o seu nome. Você que é visitante não precisa dar o seu nome. Pode ir normalmente, ok? Precisa comparecer de máscara. Nós vamos considerar o afastamento de 1,5 m a 2 metros, tá certo? Todos os equipamentos estarão devidamente higienizados, microfones não serão compartilhados e nós estaremos exaltando e glorificando Deus da glória. Cuide da sua vida, guarde a sua vida, guarde o seu coração em dias de Covid. A Bíblia diz, de tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede os bons e maus desígnios. Então que o seu coração seja cheio de coisas boas, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Amém.